Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado ao Sr. Almirante pelas suas palavras. Tanto tenho o maior gosto em estar aqui em mais uma sessão na Academia de Marinha. Quando estava agora a olhar para o slide de abertura, reparei que é uma temeridade, não é, vir falar sobre navios. Eu que sou um ignorante de marinharia, portanto, para uma assembleia de pessoas que são especialistas nessa área. Mas, enfim, eu também não entrarei em pormenores técnicos. Aquilo que farei será alguns aspectos gerais desse tráfico e, portanto, e mais, digamos, do conteúdo do que propriamente aspectos técnicos das embarcações. Portanto, porque o que sei é muito pouco, não é? Sei que não se pode dizer barcos, sei que não se pode dizer cordas, e acho que já fica por aí a minha ciência técnica. Como eu vou falar sobre o tráfego transatlântico, este mapa eu acho particularmente feliz e importante, uma vez que resume os várias rotas do tráfico, quer do tráfico transatlântico, quer mesmo também do tráfico através do Saara e dos chamados tráficos orientais pelo Índico. Portanto, estes não falaremos por aqui, interessa-nos apenas o tráfico transatlântico e os outros que parecem ali bastante mais fracos. Provavelmente, se soubéssemos e se juntarmos todo o tráfego que passou por essas rotas, provavelmente seriam talvez mais semelhantes com o tráfego transatlântico, uma vez que começam muito cedo, começam ainda no século VIII e prolongam-se até quase ao século XX, portanto, sem alterações. Não é deles que vamos falar é deste tráfego transatlântico. Portanto, calcula-se que tenham, durante estes séculos, portanto, entre o século XVI e o século XIX, que tenham sido feitas cerca de 36 mil. São estimativas, nada disto é rigoroso. Portanto, 36 mil viagens transportando africanos escravizados, portanto, da África para o continente americano. Dessas 36 mil viagens, mais de 16 mil teriam sido feitas, portanto, em navios com bandeira portuguesa e brasileira. Faço já uma nota breve sobre a história da questão da bandeira brasileira, uma vez que temos dificuldade em separar umas coisas da outra. Portanto, porque quando em 1822 o Brasil se torna independente, ainda muitos dos traficantes, alguns pelo menos, ou uma parte significativa dos traficantes, continuam a ser portugueses. E também ainda, por vezes, é utilizada a bandeira portuguesa, tanto como para quando o tráfico começa a ser ou clandestino ou semi-clandestino, depende das zonas, portanto, daí que seja muito difícil a gente separá-lo. Portanto, este gráfico é só para nos mostrar que o volume maior de tráfego é no século XVIII, em que atinge valores muito mais elevados, e depois há uma queda acentuada, portanto, a partir do início do século XIX, depende dos países. Este quadro eu depois direi a origem dele, mas, portanto, neste quadro que mostra que portanto, volto a dizer, portanto, trata-se de estimativas, não se trata de valores absolutos, que não os há, mas, portanto, trata-se de estimativas e, segundo essas estimativas, quase 13 milhões de africanos terão sido transferidos para o continente americano, portanto, durante este período. Desses 13 milhões, mais de 5 milhões, é a primeira coluna, foram transportados
em navios portugueses e brasileiros. E aquilo que eu há bocado queria chamar a atenção, quando disse do século XIX, é que, se repararem, o maior volume de pessoas comerciadas, transacionadas durante este período é precisamente entre 1801 e 1850. Portanto, quando já começava a ser proibido o tráfico, por exemplo, e o que os navios ingleses já começavam a interceptar os navios que faziam este comércio, e em que, mesmo em Portugal, já era proibido o tráfego em certas zonas, a norte do Equador, e será ainda durante este período, portanto, em 1836, que será abolido em Portugal e nas colónias, embora depois ainda demore algum tempo a sua aplicação, mas, portanto, será nesse período que será proibido o tráfego. E apesar disso, portanto, no Brasil demora mais, no Brasil só será proibido em 1850, portanto, e depois a escravatura propriamente dita só será abolida em 1888, e isso faz com que, num período em que os outros países começam a ter, com exceção de Espanha com escravatura enviada sobretudo para Cuba, portanto, em que os outros países já têm um tráfego muito diminuído, portanto, é sob a bandeira, são navios portugueses e brasileiros que continuam a fazer este tráfego, que nesta altura, já agora a propósito, que nesta altura passa a ser muito mais rentável do que tinha sido antes. Nos séculos XVII e XVIII, ainda aquilo que pensamos é que o rendimento, o lucro obtido nestes comércios era muito mais baixo do que a ideia que fazemos. Em compensação, no século XIX, em que os escravizados são comprados já a preços muito elevados, porque toda a gente, os grandes proprietários, sobretudo os grandes proprietários das Américas, esperam, portanto, que em qualquer momento se faça essa proibição. Portanto, isso vai fazer com que, portanto, aqui sim, neste período, os lucros são muito mais elevados. Mas, enfim, isso ultrapassa-nos. As estimativas que tenho referido vêm deste site, que é uma base de dados que é pública, que é gratuita, portanto, que vale a pena quem quiser utilizá-la. Portanto, ela começou, isto foi iniciada na Universidade Americana pelo este professor David Eltis, pretende ter um objetivo muito ambicioso, porque pretende inventariar todas as viagens que foram feitas para transporte de escravos. Portanto, isto foi relativamente fácil de fazer. Para a Holanda e para a França, em que o tráfico era feito sobretudo por companhias de comércio que tinham escrita montada, etc. No caso português, em que a maior parte dos transportes se deve a particulares, e que não há escritas, os dados são muito mais difíceis de compilar, e é aí que nos falta mais. E até podemos, em alguns casos, pôr reservas a algumas sobretudo das viagens. As estimativas, enfim, baseiam-se em cálculos matemáticos a partir de outras fontes e podemos ter alguma confiança nelas. Portanto, aqui trata-se já só do comércio português e brasileiro, portanto, os tais 5 milhões e tal que vão para o Brasil e mais alguns alguns milhares que vão para a América Central, para as Américas Espanholas e também para a Europa. Está subavaliado, estão ali 3 mil escravizados para Portugal, é um número subavaliado, claramente. Serão centenas de milhares, de certeza. Mas, portanto, temos aqui, este mapa também nos dá, tanto quer a origem, quer o destino,
o destino desses escravizados. Portanto, é este percurso, e se repararem, é na África Centro-Ocidental e particularmente tanto que é o Luango, o Congo e Angola, sobretudo Luanda. Portanto, é daí que saem grande parte destes escravizados. Portanto, do século XVI ao século XVIII, primeiro Luanda, depois Benguela também passa a ter um papel importante. Portanto, e a ligação, portanto, muitas das viagens que falaremos aqui têm que ver com este percurso da África Centro-Ocidental, tanto para os vários portos do Brasil. Portanto, aqui é só para termos uma ideia de como também as origens variaram. Se repararem, portanto, aí no meio do século XVII, portanto, este quadro é só sobre o século XVII, em meados do século XVII, 58% saem precisamente desta zona centro-ocidental africana, mas depois, a partir do século XVIII, muitos deles passam a ser outra vez da Costa da Mina, do Golfo da Guiné, portanto, em que, sobretudo, os navios que vêm do Brasil trazem tabaco e aguardente, que são mercadorias que são muito aceites, e, portanto, e passam a ter uma predominância. Portanto, dá-nos uma ideia. Portanto, o comércio através do Atlântico é apenas, digamos, a segunda fase. A primeira fase tinha que ver com este transporte no interior da África. Em geral é realizado pelos próprios africanos, que trazem até à costa tanto esses escravizados. Este desenho é um desenho muito ingênuo, mas que eu acho muita graça, que é a passagem de uma dessas caravanas de escravizados que vão atados, se repararem, por uma aldeia, e a aldeia fica em polvorosa, e muitos deles, e os homens armam-se tanto para que, com receio de que não seja caso que possam também ser apanhados pela caravana ou ser roubados. Portanto, mas depois tem pormenores curiosos que agora não temos tempo de ver, mas desde o tipo de armas, etc. E reparem uma coisa, que é as aves que sobrevoam a caravana. Portanto, o que mostra que o número de gente que morria e que ficava abandonado no caminho era suficiente para despertar, portanto, essa vontade Já no Porto, os escravizados que eram aí trazidos eram armazenados, muitas vezes que ficavam algum tempo, nem sempre em boas condições, e depois eram vendidos. Aqui entram os comerciantes europeus e eram vendidos a esses comerciantes e iniciavam então essa longa e terrível viagem, que era a viagem transatlântica, portanto, de escravizados. Eu vou tirar o relógio para não me perder. Os pormenores desta coisa não nos interessam, do tipo de comércio. Interessa-nos seguir, portanto, ver como se... Portanto, esta é a fase última dessa viagem. Portanto, como toda a gente sabe, tanto os navios à vela não podiam aproximar-se muito de terra, portanto, e a passagem e a ligação do transporte dos escravos do continente, dos portos, etc., tanto para os navios, era feita em navios muito pequenos, por vezes com problemas, porque as pessoas os escravizados atiravam-se à água e havia, portanto, nem sempre as coisas passavam de forma muito, muito pacífica. Portanto, isto são ilustrações, quase todas elas do século XIX, portanto, e digamos, já têm uma carga emotiva, não é? Portanto, embora possamos admitir, naturalmente, que ela existisse entre pessoas, umas que vão embarcar e outras que esperam pelo seu momento de embarque. Eu agora pus aqui uma série de navios que estão ligados a este
ao tráfico de escravos. Não são navios portugueses, não os sei identificar, portanto é apenas pura curiosidade, tanto para vermos alguns, temos a certeza, todos eles, que todos eles foram navios que transportaram escravizados, mas portanto que teremos, tanto é por pura curiosidade que fazemos isto, não é? Este é o único que é português. Portanto, era um bergantim chamado Diligente, que tinha sido construído em Lisboa. Em 1792, se não erro, e foi aprisionado pela Armada Britânica, portanto, em 1810. Por isso é que se dá uma coisa que não acontece noutras situações, que é os escravos que são transportados foram trazidos todos para o convés do navio. Portanto, coisa que antes não acontecia, encontrados em condições que já veremos e que toda a gente sabe, eram terríveis. Portanto, uma vez que o navio foi aprisionado por já ser proibido esse tráfico, portanto, e os escravos foram trazidos para o convés, pelo menos para poderem respirar alguma coisa. Os navios são estes e ainda mais alguns, mas, portanto, os principais que eu encontrei, que tenho encontrado neste comércio, são estes nomes. Alguns deles eu nem os sei identificar, mas são e ainda há mais alguns navios. Eu pus aqui aqueles que aparecem mais vezes, e são estes. Trata-se em geral de navios de pequena ou média tonelagem. Portanto, não vão aumentando. Aqui é apenas num espaço de 30 anos, menos de 30 anos, mas vemos, portanto, claramente que, enquanto no início do século XVII a maioria dos navios tem menos de 80 toneladas, portanto, são mesmo muito navios pequenos, portanto, a sua tonelagem vai aumentando e em 1630, portanto, isto são 3 décadas, em 1630 já ultrapassam esses navios, já ultrapassam as 100 toneladas e por vezes mais. Atenção, também esta referência a toneladas merece o que merece, portanto, uma vez que nem sempre é rigorosa. Eu tomei nota aqui de alguns de navios que eu conheço e que trabalhei, portanto, e que saem de Angola ou para a América Espanhola ou para o Brasil, e tanto e se repararem, tanto entre 1601 e 1688 vai claro, não é uma série matemática fixa, mas podemos ver que vão em aumento. A tendência geral é para um aumento da tonelagem destes navios. Este breve apontamento, que é numa carta do feitor da Fazenda de Angola em 38, já dá esta ideia. Não é? Este porto, acordem ao presente, muitos navios, e antes contavam com 400 peças. Peças é, dentro da designação, muito pouco técnica e muito simplificada. Portanto, o nome que são dadas às cabeças, como também por vezes se diz, portanto, dos escravos. Portanto, por peças, que sair com 400 peças, hoje não querem levar menos de 700 e 800, sendo isto parte de se retardarem os mais e no mar parecerem muitos centos das peças,
pelo aperto que levam e falta de água. Portanto, em 1838 já, mostra também isto, como se estava, como a tonelagem e o número de escravizados transportados ia num crescente. Já agora, vale a pena dizer que estes navios que faziam este transporte nunca foram navios especializados, isto é, não havia um navio que fosse construído para transportar escravos. Aliás, muitos deles transportam escravos na viagem de Angola para o Brasil e regressam depois com mercadorias diversas, não é? Portanto, desde coisas alimentícias, mandioca, etc., também podem trazer açúcar e coisas diversas, outras mercadorias diversas. Portanto, é o mesmo navio, sem praticamente nenhuma adaptação, que depois, no regresso, transporta esses escravizados. Alguns destes navios, aliás, nem sequer voltavam a Angola, ainda faziam, depois do Brasil, carregavam açúcar em geral e vinham para a Europa. Portanto, continuam a ser os mesmos navios, que não são, volto a insistir que esse aspecto é importante, não são navios especializados. A sua capacidade vai aumentando e depois, quando chega ao século XIX, a preocupação é também com a velocidade do navio. Quer dizer, como são navios que já fazem o tráfico já proibido em muitas zonas, e tempo chegará em todas, portanto, para evitarem a perseguição pelos navios da Armada Britânica, apostam na velocidade. Chegou a um dos traficantes que chegou a encomendar navios a vapor. Portanto, chegou a usar navios que não tiveram grande sucesso, porque depois ainda avariavam com alguma facilidade. Mas, portanto, a introdução do navio a vapor resulta desta preocupação de velocidade para escapar à perseguição, portanto, desses coisas. Os escravos que eram transportados dos navios, portanto, levavam em geral grelhetas que ligavam duas pessoas, portanto, sobretudo os homens, com as mulheres não havia este cuidado, mas sobretudo com os homens e sobretudo com os homens que se revelavam mais fortes e mais capazes. Portanto, percebe-se o que é. O que se pretende aqui é pensar em eventuais revoltas, portanto, uma vez que um número muito grande de pessoas podia em qualquer momento, e isso aconteceu, portanto, revoltar-se, e algumas dessas revoltas tiveram sucesso. Portanto, isto era a forma como eram presas essas grelhetas, e em alguns dos casos em que havia maiores suspeitas, chegavam a ser presos também pelo pescoço e ligados várias pessoas, portanto, o que tornava a movimentação muito difícil. Portanto, isto é um esquema que não será muito rigoroso, mas portanto, os escravos eram transportados na coberta do navio, portanto, separados homens e mulheres. Muitas vezes as mulheres, sobretudo mulheres grávidas, viajavam no convés também, mas, portanto, os escravos masculinos iam, tanto nesta coberta, ou em duas cobertas, como alguns dos navios tinham. Neste caso, está aqui uma outra coisa que é, por vezes, e que está apontado por setas, mas tanto que em alguns dos navios criavam esta espécie de entreponte, uma estrutura amovível para transportar, tanto além dos que eram transportados normalmente na coberta, ainda havia, portanto, essa varanda, esse bailéu, portanto, onde se aumentava o número de pessoas carregadas.
isto dá uma ideia horrível, que é como seriam arrumados na coberta, como é que seriam arrumados na coberta os escravizados. Houve uma altura em que se dizia que isto era um exagero sobretudo dos abolicionistas. Os abolicionistas representaram muitas vezes este tipo de coisas para mostrar a gravidade que era este transporte. Sabemos hoje que não devia estar tão longe, não havia estar tão longe da realidade. Uma das coisas é deste navio. Este navio chama-se Marie Seraphique. É um navio que saiu de Nantes no final do século XVIII e que carregava, foi ao Luango. O Luango é ali onde é hoje Cabinda, por ali mais um bocadinho, né? Onde carregar escravizados. Mas a bordo o armador enviou um artista e havia também, parece que alguém da tripulação que também gostava de ilustrar, para que ilustrasse o navio, e é ele que faz também esta ilustração de como iam os transportados nessa viagem, os escravizados desde que iam da África para as Américas. É uma coisa quase inacreditável, não é? Portanto, a maioria destas pessoas não se podia mexer, não é? Não se podia levantar, portanto, como depois faziam as suas necessidades. E depois havia uma outra coisa que às vezes não se fala disso, mas que eu me lembro sempre, que é muitas desta gente vinha do interior da África, nunca tinha visto o mar, nunca tinha andado num navio grande ou pequeno, e de repente andava em navios sobrecarregadíssimos. Portanto, muita desta gente enjoava, alguns mortalmente, não é? Isto não era mortalmente, portanto, a alimentação e tudo, e a alimentação que se fornecia estava longe de ser a mais indicada, portanto, para essa... reparem aqui, portanto, isto é um pormenor ampliado, é uma coisa quase inacreditável. É suposto, pelo menos ele, e na altura que ele faz esta ilustração, não pretende mostrar nenhum horror, antes pelo contrário, pretende mostrar aquilo que, no entender dele, seria a realidade deste transporte. Para os navios portugueses nós não temos ilustrações, mas temos muitos relatos, sobretudo de missionários que viajaram nesses navios. Portanto, este aqui é do padre Jerónimo Lobo e que mostra isso. Portanto, eu não vou ler, mas tanto que é engraçado, não tivemos nenhum sucesso notável, mais que ver a miserável, não aconteceu nada na viagem, só aconteceu a situação em que estes missionários não são contra a escravidão, mas são já muito sensíveis à desumanização do transporte, não é? Portanto, e vê-se muito no tom com que eles falam. Este é de um outro fado capuchinho, Dionísio Carli. Portanto, e era um espetáculo ver como essas pobres criaturas os escravos estavam no fundo, fechados, porque sendo homens podiam revoltar-se e matar todos os brancos, as mulheres na segunda ponte e aquelas que estavam grávidas na câmara da popa. As crianças na primeira ponte, apertadas como peixes na barriga. Se iriam dormir, apoiavam-se uns nos outros. Isto aqui é um pormenor. Para as necessidades corporais tinham sido preparados lugares para o exterior, mas muitos deles, para não perder o lugar, faziam-nas onde estavam, sobretudo os homens estavam amontoados, de tal forma que o calor e o fedor eram intoleráveis. Não custa muito imaginar. Portanto, este é um outro farado capuchinho que dizia que é impossível descrever. Portanto, aqui trata-se de navios portugueses. Naquele barco havia um pedaço de inferno, mas como os que estão no inferno não têm esperanças de saída, tanto contentaram-me dizendo que era a anal do purgatório, portanto, para o frade, naturalmente, o inferno não tinha saída e aqui sempre havia uma saída. Aqui o que eu pus era só para vermos,
para vermos o número de gente que morria, de escravos que morriam nessas viagens. Portanto, isto aqui são vários navios que eu consegui identificar. Portanto, reparem que são... Portanto, há ali alturas 43%. Bem, sei que aquilo é uma situação especial em que o governador pegou em velhos e crianças e meteu tudo nos navios. Mas noutros, ali em 1644, há 44,6 portanto, escravos falecidos. Portanto, a mortalidade era muito elevada. Aqui é mais ou menos um resumo, aproveitando os dados da tal base de dados, portanto, e mostra-nos como, portanto, a percentagem média está no final, portanto, é de 14,5%, que ainda é muitíssimo, não é? Que ainda é mesmo muitíssimo, se pensarmos, portanto, que em 100 pessoas escravizadas, portanto, morriam 14. Reparem que, apesar de tudo, há uma melhoria, porque os navios vão aumentando e vão-se conhecendo melhor como se deve fazer o transporte, portanto, mas vê-se, portanto, como a percentagem ainda é muito, muito elevada. Portanto, este é o que já estava. Houve algumas vezes, portanto, conhecem-se no total de todos os navios das várias nacionalidades, cerca de 400 revoltas de escravos. Em 36 mil, não é muito, e poderemos interrogar-nos, porque em Portugal a única que eu consegui identificar 17 revoltas, mas há um período enorme de quase 2 séculos em que eu não tenho nenhuma revolta, o que parece estranho. Portanto, há no século XVI, depois no século XVII e ainda grande parte do século XVIII não há nenhuma, e depois são da segunda metade do século XVIII para a frente que há uma série de revoltas. Nitidamente aqui é o problema das fontes, quer dizer, ainda não chegámos lá, não sabemos se alguma vez chegaremos. Aqui é uma revolta, portanto, num navio inglês. Esta é a mesma. Aqui é também uma coisa mais ou menos simples. Esta é muito engraçada. Portanto, é num navio, é um ex-voto que hoje está no Museu Etnográfico da Póvoa de Varzim, mas já passou de certeza passou por igrejas que nós não sabemos. Portanto, em que o indivíduo, o mestre do navio, portanto, ele conta, se quiser, eu leio, portanto, milagre que fez Nossa Senhora do Rosário do Castelo, ou o capitão Francisco de Sousa de Pereira, quando ia do Recife, de Pernambuco, para a cidade do Rio de Janeiro, com 170 negros. E na altura de 14 graus, mostra que era um homem que sabia o que estava a fazer, se viu perseguido dos negros que se levantaram, e a senhora o livrou de tão grande perigo. Portanto, digamos que chegou aqui, portanto, a notícia de um desses levantamentos, e a imagem, de certa maneira, transforma isto. Portanto, para evitar muitas destas revoltas, estas situações, portanto, não só, como já dissemos, muitas vezes os escravizados iam agrilhoados e presos, como as tripulações iam sempre armadas, e as armas de fogo tinham um papel fundamental, davam uma superioridade grande, e os próprios navios se iam adaptando. Uma das coisas que nós não conhecemos muito nos navios portugueses, mas que noutros navios franceses, ingleses, holandeses, etc., é frequente, era uma coisa que, embora em Portugal também devia haver, uma vez que o nome foi importado de Portugal, que os ingleses chamavam barricado. O barricado é ali onde está a seta a apontar, portanto, era uma divisão que atravessava todo o convés, portanto, e quando os escravizados eram trazidos da coberta, por exemplo, para refeições, etc., aquilo fechava-se,
fechava-se e ficava separado de um lado as mulheres e do outro lado os homens. Aqui o barricado é um pouco menos sofisticado, mas mostra claramente, portanto, vejam a acumulação dos homens, deste lado das mulheres, aqui é um pormenor que é o assédio que as mulheres escravizadas sofriam da tripulação, pelo menos dois indivíduos a abraçar-se a elas. Portanto, isto também deveria ser uma questão que deveria ser relativamente frequente. Cá está outra vez o barricado, numa imagem que já vimos, mas, portanto, que era uma forma de defesa. Portanto, isto já não tenho muito tempo, não é? Nem quero amassar-vos também muito mais. Portanto, o Estado, e sobretudo o Estado em português, portanto, tentou, apesar de tudo, disciplinar este tráfico e melhorar as condições de transporte que eram feitas. Portanto, há várias medidas anteriores, portanto, em que se tentava regularizar, por exemplo, a quantidade de água que era transportada, porque a quantidade de água era um dos problemas piores desta situação. Porque, em geral, quer dizer, porque tanto a água, a lenha e até os alimentos eram considerados carga quase inútil, não é? Portanto, o que se queria, e daí que eram calculados para o mínimo de duração da viagem. Esta viagem para o Brasil durou entre um mês e 2 meses, depende dos sítios para onde se vai, mas, portanto, e eram calculadas para a duração mínima, mas muitas vezes a duração mínima transformava-se em duração máxima, portanto, bastava tanto os navios não haver vento, haver um problema qualquer, e de repente, portanto, começava a faltar água, faltavam os alimentos, portanto, e isso também está um bocado na origem, portanto, daquela elevadíssima mortalidade que nós já vimos. No entanto, será com Dom Pedro II, portanto, o pai de Dom João V, será com Dom Pedro II que é publicada a primeira uma regulamentação sistemática que tenta disciplinar o tráfico de escravizados. Portanto, neste caso, é mesmo é original e é a primeira a nível mundial, como eu estava a dizer, em que isto acontece. Portanto, pretende-se portanto, esta lei é uma lei extensa em que se trata das várias situações, começando pela da sobrecarga, e já agora vale a pena ler na introdução, e mostra que, embora muitas vezes se costume dizer não era institutos humanitários, parece bem ser, e aliás Dom Pedro II mostrou isso em vários momentos. Eu estou para escrever um artigo sobre isso, nunca mais faço, que é sobre a ação de Dom Pedro II, e realmente não é apenas neste regimento, nesta lei, que se nota, portanto, essa humanização. Ele chegou a consultar quer o Conselho Ultramarino, quer a Mesa da Consciência e Ordens, que era quem tratava das questões da fé e do coração, dos aspectos mais importantes. Portanto, chegou a consultar para se deveria proibir o tráfico. Portanto, os pareceres que responderam é: não, senhor, não, desde que os escravizados sejam obtidos com boas razões, por exemplo, em guerras, etc., é perfeitamente legítimo fazer o comércio. Portanto, o comércio continuou, mas este regimento das arqueações, mas que no seu nome original é o Regimento sobre o Despacho dos Negros Cativos de Angola e mais conquistas, e sobre a arqueação dos navios, portanto, e ele diz: na condução dos negros cativos de Angola para o Estado do Brasil, obram os carregadores e mestres dos navios a violência dos trazerem tão apertados e unidos uns com os outros, que não somente lhes falta o desafogo necessário para a vida,
cuja conservação é comum e natural para todos, sejam livres ou escravizados, mas do aperto com que vêm, sucede maltratarem-se de tal maneira que, morrendo muitos, chegam impiamente lastimosos que ficam vivos. Portanto, o que se pretende é evitar isso, tanto são estes tais 23 capítulos da lei, tanto em que a base é sobretudo isso, a necessidade de arquear os navios, isto é, tanto de, como todos sabem, portanto, determinar a tonelagem do espaço útil dos navios e não ultrapassar um certo número de escravos para essa tonelagem. Portanto, esta ligação entre a arqueação e o número de pessoas transportadas é uma novidade. Insiste-se muito e depois estabelecem-se penas relativamente elevadas para quem não cumprisse, estabelecem-se as maneiras onde é que deve ser feita a arqueação, etc. E depois ainda mais, portanto, trata-se do abastecimento de água, diz que, portanto, que os escravizados não devem ter pelo menos direito a uma canada de água, isto é, que é cerca de 1,5 litro a 2 litros por dia, e daí que o número de tonéis que devem ser embarcados devem ser correspondentes, a alimentação deve haver 3, estes escravizados devem receber 3 refeições por dia, ser apoiados na doença e também e terem assistência religiosa no caso de perguntar-me-ão, o regimento disciplinou efetivamente? Não. Portanto, a maior parte dos armadores arranjaram maneira de ultrapassar esses. Portanto, era quando, por exemplo, faziam a arqueação num porto, a seguir iam a um outro porto e davam um certo valor, iam a um outro porto onde conhecessem alguém conhecido, etc. E a arqueação podia ser completamente diferente e permitindo-lhe maior carga. Noutros casos, compravam os indivíduos que assistiam aos embarques, compravam-nos, não é? Portanto, metiam. Portanto, a sobrelotação continuou a ser quase a norma nesses navios. Ainda havia outras maneiras, que era quando estavam a fazer a arqueação, que era retirar toda a carga do navio, desde abrigos, a cozinha, todos os cabos, etc., de maneira a que ficar tudo limpo, portanto, para que se atingisse um número de toneladas maiores que permitisse maior carga. Portanto, ainda por outra coisa que vemos isso muitas vezes em Angola, nesses transportes de coisas, que é tanto que alguns dos escravizados são registados como marinheiros, portanto, vêm como tripulação, não são nada, portanto, são escravizados como aparecem como tripulação para não serem contados, e outras vezes ainda que é serem apresentados, portanto, como crianças, portanto, são registados como crianças, portanto, e daí que podem trazer muito mais quando se trata de adultos. Portanto, digamos que estas práticas mantiveram-se muito tempo. Os reis seguintes até ao século XIX, vão tentar, quer dizer, sobretudo essa parte, quer dizer, ligar a tonelagem às capacidades de transporte, mas os resultados não foram muito animadores quer dizer, e até quase ao fim do tráfico manteve-se muita desumanidade nesse transporte. Aliás, nesse fim, os navios são carregadíssimos muitas vezes, porque dão grandes lucros, e digamos que na prática continuava aquilo que já tinha acontecido antes. Portanto, eu acho que melhor ficar por aqui. Eu ficaria por aqui, mas fico à vossa disposição para todas as questões que me queiram pôr, que deve haver. Eu devo ter saltado muita coisa, não é? Como era inevitável. Muito obrigado.